necessariamente significa uma dor física real. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo ele faz uma analogia às suas dores emocionais, são as dores de parto de uma mulher, por exemplo. Consequências de? Como assim? Pecado? Repete, né? Consequências do pecado. Por que você acha que a terra tem dores de parto? Peraí, só um momento, eu vou pegar o versículo aqui. Não, o pessoal que tá falando que correu do Renato aí, por que esse pessoal não sobe? Não, o pessoal aqui só quer tumultuar no chat. Sobe esse. Desde o começo que eu subi aqui, estão me chamando de enfeite e estão me falando pra falar pra subir o Renato. O Pedro Já falaram, subiu. pô. O Pedro subiu e não falou uma palavra até agora. Pois é. Paulo engravidou, me pegou. Olha, de onde você tira essa questão sobre o pecado, por exemplo? Sobre as dores de parto, como está descrito em Gálatas? Por exemplo, lá em Gênesis, onde Eva, por pecar, Deus ele amaldiçoou ela, dizendo que multiplicaria as dores de parto dela, por consequência do pecado dela. Certo, mas primeiramente, onde é que isso se aplica a Gálatas e qual é a relação necessariamente entre dor física, supostamente a dor física descrita em Apocalipse 12 com a passagem que você está citando? Você não acha que depois do pecado o homem não se tornou suscetível à dor física, emocional, cansaço e etc? Porque ele tinha corpo glorificado antes do pecado, certo? Então Jesus ele não seria Deus. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque Jesus sente dores. Jesus sente dores, se você nega isso. Sim, A parte humana quando ele estava na forma humana, depois que ele se glorificou, ele podia, por exemplo, como ele fez com os discípulos, entrar numa sala de portas fechadas. Porque ele tinha corpo glorificado. Tá, vamos lá. Primeiramente, que a parte humana, a natureza humana de Cristo é totalmente parte da pessoa de Cristo. Ou seja, sempre vai ter uma relação entre a sua divindade. Aí que vai entrar a questão da união apostática. Ou seja, Jesus é 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas não se separam, mas também não se misturam. Elas são unidas. Porém, se assumimos que, de acordo com você mesmo, as dores, seja física ou emocional, elas são, por exemplo, têm relação com o pecado original, porém, mas se temos, de acordo com as Sagradas Escrituras, que Jesus sofreu em relação à sua natureza humana, pois assim dizemos que a natureza divina não poderia sentir dor, devido ao simples fato de que é a própria essência de Deus, e Deus não pode ser ferido, logo, seria inadmissível assumir que Jesus ele era do pecado original, pelo simples fato de possuir dores. Você não entendeu o que eu quis dizer. Eu expliquei que o homem, após o pecado, ele se tornou suscetível a fadigas, né? Então, é por causa do pecado. Quando Jesus veio, ele veio em forma humana. Não quer dizer que ele herdou o pecado. Agora, você ter, por exemplo, dores de parto, como ele citou lá em Apocalipse 12, dizendo que era Maria, automaticamente você vai ter que afirmar que Maria pecou. Porque as dores de parto, em específico, numa grávida, né, é consequência do pecado. Aí que tá a questão. As dores. Tá, vamos lá. Primeiramente, as dores físicas, não. Vamos lá. O Apocalipse 12 não necessariamente pode se referir a uma dor física. Pode ser, por exemplo, a uma dor emocional, como Paulo vai fazer analogia entre os dois aspectos em Gálatas capítulo 4, versículo 19, novamente. E você não resolveu a questão de como é que Cristo, se ele poderia sofrer. Não fala de dores físicas? Como assim? Não ouvi. Apocalipse 12 não fala de dores físicas? Não fala.
Não necessariamente. Tá aqui, ó, grita com as dores de parto, sofrendo Tá. tormentos para dar à luz. Tá, tudo bem, aí que tá a questão. O mesmo versículo que eu já citei 3 vezes, Paulo faz uma analogia entre as dores físicas, dores de parto de uma mulher, com uma dor emocional. Maria, Mas- por exemplo, Maria deve ter, estar receosa, estar ansiosa. Ô, Kakioin, Não, mas isso não se sustenta no texto. Paulo fala em dar à luz também no texto de Gálatas? Sim, aqui ó, posso até ler para vocês. Lê. Versículo 19 aqui. Deixa eu ver. Meus filhos, porque eu sofro de novo as dores do parto, até Sim. que o Cristo seja transformado em vós. E onde está escrito? Quiser- E onde está escrito dar à luz? Meu amigo, a questão não, onde é que você quer chegar com isso? É porque em Apocalipse está escrito, né? Ânsias de dar à luz. A luz é dar à luz a quem? Então Sim, as aqui- dores aqui- do aqui tá a parto. questão. Então, é que as dores é do parto que vai dar à luz, né? E Sim. no caso, dar à luz é filho. Então aqui tá falando literalmente da dor do parto de. Não física. necessariamente. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque, por exemplo, E fala esse versículo de. Hora do parto, por exemplo. Você citou aí pra mim. Precisaram original. perdoe, eu não ouvi. Cita esse versículo pra mim de novo aí. O livro, o capítulo do versículo. Ah, tá. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas Primeira- 4. 4:19. Ô, Gálatas Juan, 4:19. Isso. Juan, Oi. como eu não tô debatendo, tá você e o Gerson no debate, se você quiser subir o Show Chaves aqui no meu lugar aqui, tranquilo. Eu já vou Esse você descer, sobe pô. Eu aí. já vou descer. Fica Inclusive, 2x2. eu vou descer aqui já. Inclusive, um abraço a todos aí. Fui, galera. E Roma falou, a porque causa aqui acabou, hein? O texto. Viva o Papa. O, o texto fala que Paulo teve dores de parto apenas, que é sofrimento aqui, odino no grego. Né? Ele não fala no complemento, né? Tormentos para dar luz, ou para dar luz e etc. Como Apocalipse 12 fala. É isso que o Gerson estava falando para você. Tá, Juan, tudo bem. eu A vou questão é que descer as pra- dores de parto em Apocalipse 12 não significa necessariamente uma dor física. Mesmo que ela tenha, por exemplo, uma relação a dar luz. Só que, por exemplo, as dores de parto, entre aspas, descritas em Apocalipse 12, pode se referir ao receio de Maria. Receio, mas ela estava sofrendo tormentos para dar à luz. Não tem. Colocar receio aqui é inferência sua, desculpa, amigo. Não, o problema do seu argumento é que você já assume que as dores do parto já significam uma dor física. Aí você faz uma conclusão de que, portanto, se essas dores físicas têm relação a dar luz, logo essa dor do parto é uma dor física.